Olá, turma, paz e paz, tudo bom com vocês? Quero desejar as boas-vindas ao nosso primeiro encontro do segundo bimestre deste ano com a unidade número 5 e desejar a todos perseverança, paciência, bons estudos, obediência e principalmente muita fé e amor e também esperança. Tudo bom? Espero que vocês estejam bem em casa, junto com seus pais, com os responsáveis e que possam estar aproveitando esse momento de reflexão, conversas, planos para o futuro quando isso acabar e também estudando, se dedicando, se divertindo, é claro. E nesse momento nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre, tá bom? E nós vamos iniciar a partir da unidade número 5 do livro didático de vocês, que aborda sobre um assunto maravilhoso que tem influências e heranças culturais, religiosas, musicais, em vários campos da nossa sociedade até os dias de hoje. Em especial, claro, nós vamos falar sobre a África, um continente que não é um país. A África não é um país, a África é um continente, embora às vezes alguns confundam, mas não se preocupem, aqui nós vamos estudar um fragmento, uma vírgula sobre este maravilhoso continente, ok? Eu peço desde já que vocês façam a leitura desta imagem aqui de um pintor holandês, Jan van Kessel, que ele aborda uma visão que leiam com atenção. O que vocês observam, quais elementos, quais cores são utilizadas, como nós vemos as pessoas neste quadro, o que nós observamos em termos de natureza que o pintor retratou neste quadro, dando como título o seguinte: o continente da África. Então, se vocês forem perceber, no caso, como os animais ou quais animais estão retratados, como as pessoas foram retratadas, quais objetos ocupam o centro, o quadro principal, vamos dizer assim, né? Para onde os nossos olhares são voltados, assim como também no caso, as representações produzidas pelo pintor europeu retratam a África e a sua totalidade? Uma pergunta, e você teria que justificar a sua resposta. Desde já eu digo que não, porém vocês terão que explicar o porquê. Tudo bem? Turma, vamos lá. No caso aqui, nós temos que dar destaque também aos objetivos, certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetivos, certo? E aí, os principais deles, ou se nós vamos observar as palavras, identificar, analisar, reconhecer, caracterizar, identificar e analisar novamente. Então, no caso aqui, nós vamos estudar sobre a origem do termo África, ok? Nós também vamos analisar as importâncias em aspectos culturais, comerciais, dentre outros, acerca do continente, tudo bem? Nós também vamos ver alguns pontos interessantes, como reinos que existiram na África antes da presença em maior quantidade dos europeus no continente. Vamos estudar também episódios fatos muito tristes que envolvem a humanidade, em especial a escravidão, e é um assunto muito delicado, tá bom? Mas que deve ser debatido sim, tudo bem? E vamos ver outros pontos com relação fazendo pontes também com os conteúdos que nós já estudamos e com conteúdos que nós vamos estudar no futuro, tudo bem?
As nossas aulas desta unidade serão divididas em 2 momentos, onde nós vamos estudar neste primeiro momento justamente sobre a origem do termo África, as características, os principais reinos, as rotas comerciais e outros pontos relacionados a este tema. Na continuidade, no ponto 2, nós vamos abordar com mais profundidade justamente sobre a escravidão na África e também a escravidão e o comércio de escravizados junto entre africanos e também europeus. E isso serve de ponte também para os próximos conteúdos relacionados também à história do Brasil. Tudo bem? Mas nesse primeiro momento, vamos lá, venham comigo, por favor. Aqui nós temos uma atividade na página 13, por favor, já façam ela, ok? E nós vamos verificar, após os objetivos, justamente identificar a origem da palavra África. E aí nós vamos para a página número 4, ok? Percebam no caso, em primeiro lugar, a África, do ponto de vista geofísico, é o terceiro maior continente do mundo. Primeiro é a Ásia, segundo a América, terceiro a África. Mais de 50 países constituem a África hoje, mais de 50, certo? Então, por favor, não acreditem que a África é um país, mas a África é sim um continente composto por vários países, composto por diferentes culturas, crenças, mentalidades, culturas, atividades, assim como também no Brasil, na América, na África, na Oceania, na Europa, na Ásia e por aí em diante. Tudo bem? Ok? Ao redor do mundo. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Que a África não é apenas uma cultura, um povo, uma crença, um propósito. Então, às vezes, talvez seja mais interessante nós colocarmos a África no plural. Então, aqui nós vamos estudar um pouco sobre as, entre aspas, por favor, turma, isso é apenas no sentido figurado, claro, sobre as Áfricas. Por quê? Um exemplo ultra mega simples. Por que eu falei ultra mega simples? Um exemplo simples. Em sala de aula, embora vocês estejam no 7º A ou no 7º B, inclusive mandar um beijo, um abraço a todos vocês, vocês sabem que possuem diferentes culturas, diferentes hábitos, diferentes costumes, diferentes ideias, mas ali vocês são reunidos no chamado 7º B ou 7º A, no singular. Porém, dentro destas salas existem pluralidades, existem culturas, existem crenças, existem times de futebol, jogos diferentes, gostos diferentes, certo? O mesmo vale para um continente, seja ele qual for, para um país, para uma cidade e por aí em diante. Tudo bem, turma? Avance comigo, vamos lá. E outra coisa no caso, nós temos vários pontos em que é interessante observar que a origem do termo África tem a ver com alguns povos que nós já estudamos no passado, conforme nós podemos ver aqui nestes últimos parágrafos da página 4. Esse termo surgiu com os romanos na antiguidade. Antigamente, os gregos denominavam o continente de Líbia, que inclusive é o nome de um país hoje, ou de, entre aspas, país dos Lebu, ou de Lebu do Gênesis. Inicialmente, África, entre aspas, era a designação usada pelos romanos para tratar apenas dos povos do norte do continente, desta região aqui, que fica justamente próximo da Itália. Próxima da Itália. E após o século I, o termo passou a ser usado como para fazer referência aos povos africanos. Ou seja, a partir de um termo que surgiu, ele acabou sendo utilizado para definir todo um continente. É a mesma coisa quando nós falamos sobre os índios, sendo que existem várias etnias indígenas, quando nós falamos sobre
as pessoas que nasceram, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o gaúcho, ou os gaúchos, gaúchas, os paulistas, os pernambucanos, os roraimenses, os boavistenses e por aí vai. Tudo bem, turma? Ok, vamos lá, certo? Falamos sobre a origem da palavra e no caso do ponto de vista geográfico, vamos fazer uma ponte com a geografia, nós temos a divisão da África em duas partes. Veja bem, essa divisão ela serve apenas para facilitar o nosso entendimento com relação ao continente, tá? Não existe nenhuma linha física que divide a África em duas partes. Isto é uma construção, é uma ideia apenas para facilitar o nosso estudo, ok? E aqui no caso nós temos duas divisões, justamente a chamada África setentrional e a também África subsaariana. Ok? Qual é a diferença entre uma África e a outra do ponto de vista geofísico? Que aqui na página 5 ela explica muito bem. A África setentrional, ou chamada África do Norte, ou África Mediterrânea, ou seja, Mediterrânea é uma ponte com o chamado Mar Mediterrâneo, ou seja, a parte mais próxima, essa parte mais ao norte do continente, que reflete justamente a parte em que é completamente ocupada, dominada ou caracterizada pelo deserto do Saara, ok? Em que é muito bem destacado aqui no livro de vocês, nesta cor, que está localizada ao norte do continente, próximo ao mar Mediterrâneo, certo? Outro ponto é justamente a chamada África subsaariana. Por exemplo, quando você assiste a um jogo de futebol de um time ou da seleção brasileira sub-20, o que ele quer dizer com este sub? É que são jogadores que estão abaixo dos 20 anos. Sub-23, sub-12, sub-15, ou seja, está abaixo, está mais, entre aspas, aqui no caso, se tratando de um continente, parte mais ao sul, certo? E saariana é uma referência ao Saara, ou seja, seria a parte mais ao sul, ou a parte posterior ao deserto do Saara. Tudo bem, turma? Isso serve apenas para facilitar os nossos estudos, ok? E também para entender melhor um pouco sobre o continente. E aí você percebe a diferença. Enquanto que na África, na parte norte, nós temos o deserto do Saara, na parte sul nós temos as savanas e florestas e apenas alguns desertos, com destaque para o sul do deserto do Saara, que é justamente a divisão, ou como alguns chamam de Sahel, que seria a divisão entre a parte de savanas com a parte de desertos. Ok? Pausa para uma água, por gentileza. Não é merchan, turma, é porque realmente minha garganta já está seca. E vamos lá, avance comigo. África subsaariana. Essa região é formada por cidades ricas em comércio, do artesanato e cercada por áreas agrícolas e criação de animais. As cidades foram economicamente favorecidas pelas caravanas comerciais. Na unidade anterior, nós estudamos sobre as grandes navegações, certo? Rotas comerciais marítimas. Aqui na África, nós também tínhamos, perdão pessoal, nós tínhamos, nós tínhamos as rotas comerciais por dentro do continente pelo deserto do Saara. E eles conheciam muito bem as rotas, tá pessoal? Ninguém fazia viagem perdida ou à toa, vamos dizer assim. E aqui no caso, as cidades foram economicamente favorecidas pelas caravanas de comércio vindas do norte da África, cruzavam o deserto do Saara e paravam para descansar. A África subsaariana era habitada por povos que não dominavam a escrita e com isso, além da arqueologia e dos textos dos árabes, a história desses povos tem como fonte narrativa os grots ou griots em português, que são contadores de histórias tradicionais de várias culturas, ou seja, trazendo para os nossos dias,
claro, dadas suas devidas comparações, mas em ambas são muito importantes, seria um contador de histórias, ou quando, por exemplo, isso era muito comum antigamente, hoje infelizmente, às vezes não é tão realizado, mas quando a família se reunia para ouvir os mais antigos, os avós ou os bisavós contarem histórias, por exemplo, da família, do período em que eram mais jovens e tudo mais. O mesmo vale para os griots. E quem puder conferir na internet, pessoal, existem várias narrativas, várias músicas também referentes a eles que são muito bonitas. Ok? Vamos lá então para finalizar este primeiro passo aqui, chegando nos derradeiros momentos, nós temos também os grandes reinos e as grandes riquezas, principalmente nos mapas ou na ilustração das páginas 6 e página 7, em que aborda justamente sobre as caravanas que aconteciam no deserto do Saara. E atenção, até os dias de hoje nós temos rotas comerciais sendo realizadas pelo deserto do Saara, e alguns chamam justamente as caravanas pelos chamados os beduínos, né, no caso, as pessoas que transitam pelo continente, e eles têm noção de onde estão localizados, eles fazem atividades comerciais, certo? Embora em meio a toda a tecnologia que existem hoje, eles também fazem uso, e isso são rotas que os antepassados deixaram para eles, e eles, como legado da família, dão continuidade, ok? Vamos lá, e aqui nós temos algumas cidades apresentadas no mapa, que é justamente os pontos de encontro destas caravanas. E aqui no caso, a que mais se destacou, a cidade que mais se destacou historicamente é justamente Tumbuktu ou Timbuktu. Dependendo da fonte que você for consultar, o nome dela estará apresentado de forma diferente. No livro didático de vocês está Tombuktu, mas também é bom, às vezes vocês também podem encontrar Timbuktu com C, Timbuktu com K. Isso depende muito de quem está escrevendo sobre o livro, ok? No mais, aqui nós temos justamente, e qual é a intenção? Mostrar que na era do deserto do Saara você tinha muitas riquezas, sal, minérios, principalmente ouro no caso, e que isso era comercializado entre as caravanas que transitavam pelas regiões, ok? Leiam com atenção, certo? Está bem dividido, bem resumido para vocês em vários pontos, e qualquer dúvida, turma, podem entrar em contato, tá bom? Eu estou aqui para ajudá-los, assim como também toda a escola, ok? E no caso, assim como nós também estudamos na unidade passada sobre os chamados as formações dos Estados Nacionais modernos no continente europeu, na África nós temos vários impérios, vários reinos, que inclusive eram maiores, alguns deles eram maiores do que muitos reinos na Europa, certo? E o livro didático de vocês destaca 3. O reino de Gana, na página 8, o reino de Mali, na página 9, e finalizando, o reino de Songhai, na página 10. O que elas têm em destaque? O livro didático de vocês vai demonstrar como estes reinos surgiram, certo? Vai dizer a localização de cada um deles, onde hoje estão constituídos alguns países, como Mali, Mauritânia, por exemplo, tem vários outros, certo? Além disso, destaca justamente as características comerciais ou os principais produtos que estes reinos comercializavam e também o nome de alguns reis e de algumas lideranças políticas destes reinos, ok? No caso de reino de Gana, nós temos o que? Ele surgiu a partir do século IV, ou seja, mais ou menos ali a partir de 301 a 400, que era justamente um período, diga-se de passagem, que nós estávamos estudando no ano passado o Império Romano. Ou seja, vejam que aqui no caso nós temos vários outros reinos ao redor do mundo
se formando neste mesmo período, e aqui destaca para o século IV. Tinha como principais produtos marfim, pessoas escravizadas, ouro, e eles trocavam estes materiais, esses produtos, e aqui no caso bem delicado, essas pessoas, porque estamos falando de pessoas, de seres humanos que eram escravizados, por produtos como cobre, búzios, tecidos, figo, sal que você tem na sua casa, por exemplo. Também é um produto muito especial para estas rotas, como também era também para os europeus das grandes navegações. Ok? Com o tempo, os grupos de mercadores se tornaram sedentários, constituindo vilas, as quais cresceram e deram origem a cidades com estruturas mais complexas de poder e administração, ou seja, o reino de Gana foi formado a partir de caravanas de pessoas que começaram a ficar sedentárias, perceberam que naquela região havia uma circulação comercial muito importante e ali passaram a residir. Ok? Gana também, no caso, é um significado em alusão ao líder, ao rei de Gana. E também vocês com certeza já ouviram falar, principalmente quem acompanha futebol, sobre a seleção de Gana e alguns jogadores deste continente. Ok? Vamos lá? E aí no caso nós temos também o reino de Mali, que tinha como destaque justamente domínios sobre minas de ouro ao sul e também comércios de sal, ou seja, era uma região um reino muito rico em ouro, mas porém, todavia, entretanto, um rei chamado Kangomusa, ele tinha muito ouro e por ser muçulmano, que é um conteúdo que nós estudamos também no ano passado, ele tinha que ir à cidade de Meca. Quem é muçulmano tem que ir pelo menos uma vez na vida, se tiver condições de saúde ou de dinheiro, à cidade de Meca para realizar a peregrinação até a região, como uma forma de você respeitar e honrar os valores do islamismo. E nesta caravana ele levou muito, mas muito ouro, como uma forma de demonstrar riqueza, poder e influências, e com isto ele acabou fazendo o quê? Ao invés dele valorizar o ouro, como havia em grande quantidade, isso acabou se tornando um problema. Logo, ao invés dele começar a ganhar mais dinheiro, o ouro perdeu o seu valor. Isso é muito interessante e vocês podem estudar com calma isso em matemática financeira e também em economia, certo? Então, por exemplo, como tinha ouro em grande quantidade, aquele preço diminuiu. Se tivesse pouco ouro, o valor seria maior, uma vez que existe procura por este produto. Tudo bem? E o último reino é justamente o de Songhai, ok? Que tinha como característica, e aqui nós já estamos no caso, já falando de um reino, de um contexto próximo das grandes navegações, século XV, século XVI, é um reino que tinha como destaque também o comércio de marfins e escravizados, assim como também as minas de ouro e sal. Então percebam que no caso, do ponto de vista comercial, do ponto de vista mineral, do ponto de vista populacional, cultural e tudo mais, a África é um continente rico, um continente maravilhoso para ser estudado. O que nós estamos vendo aqui é apenas uma pincelada, é apenas uma introdução ao continente que pode ser explorado por diversas maneiras, certo, turma? Então, assim, o nosso conteúdo ele não se encerra aqui. Pelo contrário, isso aqui é apenas uma porta de entrada para você entender um pouco mais sobre a África ou sobre as Áfricas. Tudo bem? Quero encerrar aqui o nosso primeiro encontro, desejando a vocês muita paz, saúde e peço também que vocês realizem as atividades, tá bom? Com calma e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. No mais, um grande abraço e até logo e que a força esteja com vocês. Tchau, tchau!